Você já ouviu falar da terrível sina do corpo seco? A história que corre pelas ladeiras de Itanhaém não é apenas um conto para assustar crianças, mas um aviso real sobre o que acontece quando a própria alma se torna pesada demais para o inferno e amarga demais para o céu. Dizem que tudo começou no coração do litoral paulista, onde o mar bate forte nas pedras e a mata fechada esconde segredos que o sol não consegue iluminar. Zé do Pântano era um homem que não conhecia o temor a Deus e muito menos o respeito pela própria mãe. Ele era bruto, de olhos injetados de ódio, e a sua maldade era tão densa que os animais fugiam quando ele passava pelas trilhas que levam ao rio Itanhaém. A lenda diz que após uma vida de pecados inomináveis e de ter erguido a mão contra aquela que lhe deu a vida à morte, finalmente o buscou, mas o descanso eterno lhe foi negado pelo próprio chão onde ele caminhava. Quando Zé morreu, o povo da vila sentiu um alívio momentâneo, enterrando-o no cemitério local sob uma chuva fina e persistente, que parecia querer lavar a terra. No entanto, na manhã seguinte, o coveiro encontrou o caixão fora da cova, intacto, mas com a tampa entreaberta. Pensando ser um ato de vandalismo, ele o enterrou novamente, desta vez mais fundo, cobrindo-o com pedras pesadas. Mas a terra, sagrada e generosa para os bons, simplesmente cuspiu o cadáver de volta. Por 3 vezes o processo se repetiu, até que o corpo de Zé começou a secar de uma forma sobrenatural. A pele grudou nos ossos como um couro velho e curtido pelo sol. As unhas cresceram como garras de urubu, e os olhos, antes cheios de fúria, tornaram-se buracos negros de fome eterna. O corpo seco não apodrecia. Ele apenas definhava em uma existência de agonia, sendo rejeitado por Deus, pelo diabo e pela própria terra brasileira. Desde então, a criatura passou a vagar pelas matas que cercam Itanhaém, especialmente nas noites em que a lua se esconde atrás das nuvens carregadas de umidade. Os pescadores mais antigos contam que, se você caminhar sozinho perto da restinga ao cair da noite, poderá ouvir o som de galhos secos estalando, não pelo vento, mas pelo passo arrastado daquela abominação que busca desesperadamente um sopro de vida para preencher seu vazio. O corpo seco não tem sangue, mas deseja o dos vivos. Ele se esconde nas copas das árvores, com seus membros compridos e secos confundindo-se com os troncos retorcidos, esperando o momento exato para saltar sobre um viajante desavisado e abrocolou com uma força que esmaga as costelas, sugando a vitalidade da vítima, até que ela se torne apenas uma casca vazia, assim como ele. Certa noite, um jovem chamado Tiago, que não acreditava nas histórias de pescador de seu avô, resolveu cruzar o caminho velho da igreja, após uma festa na cidade. O ar estava pesado, com aquele cheiro de maresia misturado a mato podre que antecede as grandes tempestades de verão. No meio do caminho, Tiago sentiu um calafrio que lhe subiu pela espinha, um frio que não vinha do vento sul. Ele parou e ouviu um sussurro rouco, como se 2 pedras estivessem sendo esfregadas uma na outra. "Me ajude", dizia a voz, vinda de cima de uma mangueira centenária. Ao olhar para cima, o rapaz viu apenas um vulto magro, uma silhueta que parecia um pedaço de madeira queimada, mas com 2 pontos avermelhados, que brilhavam com uma fome milenar. O pavor o paralisou quando percebeu que a coisa estava descendo da árvore com uma agilidade impossível para algo que parecia morto há décadas. O rapaz correu como nunca havia corrido na vida, sentindo o hálito fétido da criatura em seu encalço. Ele sabia que se chegasse em casa e não seguisse o ritual antigo, o corpo seco entraria e levaria toda a sua família. Ao cruzar a soleira da porta, ele gritou para que todos se trancassem. O ritual era preciso. Era necessário espalhar sal grosso em todas as entradas, desenhar uma cruz de cinzas atrás da porta principal e, o mais importante, colocar um dente de alho em cada janela. O corpo seco parou diante da casa, arranhando a madeira com suas unhas de gancho, produzindo um som estridente que fazia os dentes arderem. A família, encolhida na sala, ouviu os lamentos da fera que tentava encontrar uma brecha na proteção sagrada. "A terra não me quer. A morte me esqueceu, deixe-me entrar", berrava o monstro, enquanto o cheiro de mofo invadia as frestas. A madrugada pareceu durar séculos. A cada tentativa da criatura de forçar a entrada, a cruz de cinzas brilhava levemente, repelindo a maldade pura que o corpo seco carregava. O avô de Tiago,
com um terço de madeira firme nas mãos. Rezava em voz baixa, mantendo o foco enquanto o resto da família chorava de terror. Só quando os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, dissipando a névoa que cobria o quintal, foi que os ruídos de arranhões cessaram. Ao abrirem a porta com cautela, encontraram apenas marcas profundas de garras na madeira e um rastro de pó cinzento que levava de volta para a mata profunda. O corpo seco havia recuado, mas todos sabiam que ele não havia partido para sempre. Até hoje, em Itanhaém, as pessoas mais velhas mantêm o costume de nunca deixar as portas abertas após o pôr do sol, sem antes conferir se a proteção está em dia. A lenda do homem que a terra rejeitou continua viva em cada sombra que se move de forma estranha, sob a luz da lua. Se você estiver passando por aquelas bandas e sentir um vento gelado soprar em sua nuca, ou ouvir o som de algo seco se arrastando no telhado, não olhe para trás. Corra para o lugar mais seguro que encontrar, e reze para que a terra continue rejeitando aquela presença, pois o corpo seco ainda vaga, faminto, esperando por alguém que esqueça de fechar a porta, ou que duvide que o mal possa ser eterno, e sem descanso.